recursos para a mudança do aterro sanitário. No momento em que discute sobre resíduos sólidos em conferência, o município de Itumbiara necessita mais de 5 milhões para mudar o aterro sanitário de lugar. O aterro atual tem maior proximidade ao lençol freático. E com isso, com os lixos depositados no aterro sanitário, prejudica bastante o lençol freático com a poluição. E também, um dos problemas mais causantes aqui de Itumbiara, o córrego Trindade, né, que ali são depositados o esgoto, e nisso, esse esgoto é depositado no rio Paranaíba, né, então isso tanto prejudica na poluição do rio, como na produção dos peixes. Precisa mudar, né, o governo tem que saber que todos os locais, todos os municípios, todos esses locais têm que ter as suas vias de esgoto, depositar os esgotos no lugar certo. Tinha também que ter, em todas as praças públicas, o depósito de lixo, tanto lixo plástico, orgânico, para ser depositado esses lixos corretamente. Temos que ter também um pouco de consciência, porque daqui a alguns anos isso pode prejudicar bastante, né, a gente. E se a gente não ter um pouco mais de consciência com isso, tanto a gente vai ser prejudicado, quanto os nossos filhos, netos, bisnetos e todas as nossas gerações. O termo poluição refere-se à degradação do ambiente ou por mais fatores prejudiciais à saúde. Ela pode ser causada pela liberação de matérias e também de energias, como luz, calor e som. Os chamados poluentes sonoro, térmico, atmosféricos, por elementos radioativos, por derramamento de petróleo, entre outros. Problemas como esgotamento de rios e lagos, efeito estufa, asfixia e destruição de camada de ozônio, chuvas ácidas, inversão térmicas e o mais marcante foi a Revolução Industrial, trazido consigo a urbanização e a industrialização. Estamos aqui com a professora Tiziane, professora de Educação Física, e ela vai falar um pouco do que ela entende sobre poluição. Professora, na sua opinião, qual é o maior motivo de poluição no planeta? Na minha opinião, são as indústrias que lançam muitos dejetos, tanto no ar, na atmosfera, quanto nos rios. Poluem muito as águas, né? E também a questão do lixo. As famílias brasileiras, não só brasileiras, as famílias de todo mundo, elas têm um consumo muito inconsciente, então isso produz muito lixo, e esse lixo vai acabar na natureza, poluindo rios, poluindo o solo, e são as maiores causas da poluição. E o que a senhora acha que a gente deveria para mudar? Para mudar, já existem muitas leis, né, em cima das indústrias, isso está sendo mudado aos poucos, mas principalmente o consumo consciente das famílias e a própria separação do lixo em casa. Mas às vezes as famílias separam o lixo, o que é reciclado, o que não é reciclado, mas as cidades não possuem serviços de coleta, tendo apenas catadores, e nem todos os catadores passam em todas as regiões da cidade. Então, na minha opinião, as cidades deveriam ter sistemas de coleta de lixo reciclado. Obrigada. O lençol freático é caracterizado como um
reservatório de água subterrânea, decorrente da infiltração da água da chuva no solo, nos chamados locais de recarga. Abaixo dele há o que chamamos de zona de saturação, local onde o solo ou as rochas está encharcado pela água e que constitui o limite inferior do lençol freático. E como limite superior do lençol, existe a zona de aeração, local onde os pontos do solo ou rochas estão preenchidos parte por água e parte por ar. O lençol freático é diretamente afetado pela topografia e vegetação do local onde se encontra. Seu formato é determinado de acordo com o relevo do terreno e o tipo de rochas, e sua vazão varia de acordo com a vegetação. As características do terreno, a vazão de descargas e quantidade de chuvas. Consequências do aquecimento global, o aumento do nível dos oceanos. Com o aumento da temperatura no mundo, está em curso o derretimento das calotas polares. E com o crescimento e surgimento de desertos, o aumento da temperatura provoca a morte de várias espécies animais e vegetais, desequilibrando vários ecossistemas. O aumento de furacões e tufões e ciclones. O aumento da temperatura faz com que ocorra maior evaporação das águas dos oceanos, potencializando esses tipos de catástrofes climáticas. Ondas de calor. Regiões de temperaturas amenas têm sofrido com as ondas de calor. No verão europeu, por exemplo, tem se verificado uma intensa onda de calor, provocando até mesmo morte de idosos e crianças. Estamos aqui com a professora Ayana, do Colégio Estadual Dom Veloso, e eu vou fazer algumas perguntas para ela, para podermos ver um pouco mais o que é sobre desmatamento, o aquecimento global. O que você entende sobre as queimadas, o que podemos fazer para evitar que essas queimadas aconteçam? Bom, em relação a queimadas, existem vários fatores que podem causar um desequilíbrio ambiental. Vamos pensar assim, desde micro-organismos que vivem no solo, até animais, né, que vivem no ambiente da queima, né, sofrem prejuízo com isso. E também o que é visível é na flora, né, na vegetação local, que sofre devido a esses incidentes que podem ser criminais ou acidentais. Quando são criminais é onde eu penso que as providências devem ser tomadas. Naturalmente as queimadas acontecem, muitas vezes elas trazem benefícios para o ambiente, quando acontece naturalmente. Porém, quando são acidentais não, no caso quando são criminais, né, aí acredito que deveria ter uma fiscalização mais intensa para descobrir quem são essas pessoas, né, e que elas sejam punidas devido a esse procedimento, a essas atitudes. E quanto ao lixo jogado nas encostas, nesses locais onde são proibidos? Educação ambiental. Educação ambiental é o que falta. Educação ambiental deveria ter sido trabalhada assim, desde há séculos atrás, porém assim, o homem vem praticamente, nós, né, humanos, vemos ao longo do tempo apenas degradando, né, muito pouco foi feito em relação à preservação em si. E em relação à educação ambiental, não só como disciplina, mas educação em casa, educação nas ruas, oferecer informação para essas pessoas, né? E que esses profissionais que defendem a preservação da natureza, do meio ambiente, possam fazer um trabalho e serem apoiados, né, nessa divulgação e nessa intensificação, favorecendo o meio ambiente, porque a mudança de comportamento ela é individual, porém precisamos estar sensibilizando a população quanto a esses fatores. Quais são os órgãos responsáveis? Tem muitos órgãos responsáveis. Aqui na nossa cidade é meio complicado porque nós não temos mais o IBAMA, né? Nós temos a agência ambiental, que é onde muitas vezes esses problemas são levados, que é da prefeitura, porém temos o IBAMA, que é o órgão federal em Goiânia, que também seria o órgão responsável, além do CONAMA, dentre outros aí que possam, caso aconteça alguma coisa que nós vivenciemos aí algo de errado, podemos fazer uma denúncia. E sobre a questão do aquecimento global, qual é a sua opinião e o que podemos fazer para amenizar o que está acontecendo hoje? O aquecimento global já é uma
um pouco é polêmico esse assunto, porque até então nós imaginávamos que esse excesso de carbono na atmosfera poderia elevar, né, é o que estaria promovendo esse efeito estufa e promovendo o aquecimento global. Porém, né, há alguns relatos, alguns estudos, de que isso não seja causa realmente desse excesso de carbono, já que os vegetais são capazes de estar retirando esse carbono da atmosfera mediante a fotossíntese. Então nós temos grupos diferentes, né, que fazem as defesas diferentes, defesa em prol da preservação ambiental, pautado em algumas ideias, e outros, né, que defendem que o homem não degrada tanto assim. Agora, em relação ao aquecimento mesmo, pelo que nós assim, sabemos até então, os nossos hábitos do dia a dia, a nossa forma de viver, muitas vezes liberam esses gases poluentes, né, ou emitem carbono que promovem este aumento de temperatura. O efeito estufa, ele tem o mesmo efeito no planeta como o aquecimento global? O aquecimento global é ocasionado pelo efeito estufa, né? Porque o que acontece? Os raios solares, eles vêm, batem na superfície terrestre e não conseguem voltar. Então eles ficam retidos aqui. Isso é o efeito estufa. O aquecimento do globo terrestre é ocasionado pelo efeito estufa. Agora, o efeito estufa, ele é necessário, né, para manter a temperatura do nosso planeta favorável, porque senão congelaríamos, vamos dizer assim, se ele não existisse. Porém, o que acontece é o excesso desse calor, né? Devido à destruição da camada de ozônio, então esses raios solares não estão voltando, a quantidade de gases, né, excedentes, aliás, que impedem a saída desses raios, que estão retendo eles aqui e está promovendo esse aquecimento global. Então, o efeito estufa, o aquecimento global, ele é ocasionado pelo efeito estufa. E essa emissão de gases é que é o problema. Agora, a emissão de gases nós não podemos responsabilizar. Todos os dias, acompanhamos na televisão, nos jornais e revistas, as catástrofes climáticas e mudanças que estão ocorrendo rapidamente no clima mundial. Nunca se viu mudanças tão rápidas e com efeitos devastadores como tem sido nos últimos anos. A Europa tem sido castigada por ondas de calor de até 40 graus centígrados. Ciclones atingem o Brasil, principalmente na costa sul e sudeste. O número de desertos aumenta a cada dia. Fortes furacões causam mortes e destruições em várias regiões do planeta, e as calotas polares estão se derretendo, fator que pode ocasionar o avanço dos oceanos sobre as cidades litorâneas. O que pode estar provocando tudo isso? Os cientistas afirmam que o aquecimento global está relacionado a todos os acontecimentos. Pesquisadores do clima mundial afirmam que o aquecimento global está ocorrendo em função do aumento de emissão de gases poluentes, como o combustível, a gasolina, diesel e o etanol. Esses gases, o ozônio, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e monóxido de carbono, formam uma camada de poluentes de difícil dispersão, causando um efeito estufa. Esse fenômeno ocorre pois esses gases absorvem uma grande parte da radiação infravermelha emitida pela Terra, impedindo a liberação de calor na atmosfera. O desmatamento e a queimada de florestas e matas também colabora para este processo. Os raios do Sol atingem o solo, aumentando a temperatura global. Embora esse fenômeno ocorra de forma mais evidente, nas grandes cidades já se verificam suas consequências em nível global. E com o crescimento e surgimento de desertos... Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre o pode causar grandes consequências no planeta. E com isso... O lençol freático é caracterizado como reservatório de água subterrânea, sendo por ele a infiltrando como ele é infiltrado. Nossa! Pode deixar só um pouco aí, põe tudo não. Elas estão